Muito bem-vindos ao nosso Protagonistas RS desta semana aqui na Poa Streaming TV. Estamos sempre nos domingos às 10 da noite com a nossa programação inédita. Nosso Poa Streaming disponível no canal 160 da Soul TV, 15 da RBTV na Serra Gaúcha, nos nossos aplicativos próprios para o seu telefone Android, iPhone, também nas TVs Smarts, Samsung, LG, Sistema Roku, Apple TV, Google TV e sistema Android TV, ou seja, no mundo inteiro você nos assiste a programação do Poa Streaming TV de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar para Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, conosco aqui no Poa Streaming TV e aqui em Porto Alegre, com o selo do governo tailandês, de certificação da gastronomia tailandesa aqui no nosso país. Grande Asiana conosco, ali na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, tem o melhor da culinária asiática em Porto Alegre, o nosso Asiana. Estamos no ar também para Tamo Junto Baitinga, o maior people place da América do Sul. O maior, melhor e único people place da América do Sul. Tamo Junto Baitinga, acesse e acompanhe as oportunidades www.tamojuntobaitinga. Muito obrigado, Academia Treinar na Mariante 438, a melhor academia do sul do Brasil. São 22 anos de Academia Treinar, tudo comandado pelo professor Luciano Giacomo. Também sempre agradecendo a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, tudo comandado pelo senhor Jefferson Furstenau, querido amigo, um dos protagonistas RS aqui do nosso estado, presidente do Sincodiv Fenabrave. Kia Sun Motors, com o Kia Bongo te esperando, a pronta entrega na Kia Sun Motors. Muito bem, e também quero aqui dar boas-vindas ao Pampulinha, antes restaurante. Agora, Adega Pampulinha, na Benjamin Constant, 1741, sempre te esperando, com degustações especiais, com os pratos tradicionais, não todos, mas uma série deles à tua disposição, para você não perder a tradição de acompanhar o Pampulinha. Adega Pampulinha, os melhores vinhos do mundo, com a Adega Forte lá, que é espetacular, eu chamo de cofre forte, Adega Forte, com os melhores vinhos do mundo, aqui em Porto Alegre, tradicionalíssima, desde 1971, Adega Pampulinha, a partir de hoje conosco aqui no nosso Protagonistas RS. Meu convidado, meu protagonista RS desta semana, eu sou suspeito para falar dele, porque já temos uma relação longa como jornalista, ele como político, mas fundamentalmente nos momentos que a gente pôde conversar fora do ar, em ambientes mais amenos, eu pude conhecer um pouco mais desse grande ser humano. Eu falo de Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Prefeito, que honra recebê-lo aqui no Protagonista da RS. O senhor que já é um protagonista da RS, um membro fundador do nosso projeto, que envolve muito mais do que o programa, e para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Olha, primeiro o estúdio está bonito e parece que vai crescer mais ainda. Né? Vai crescer um pouquinho mais, prefeito. É isso aí. O senhor esteve Pequena aqui no empresa, primeiro também, média né? empresa e grande empresa. Verdade. Obrigado pela presença, prefeito. Uma honra recebê-lo aqui. Estamos aqui, como diria no interior, para prosear. Para prosear, né? Prosear. Não, o senhor veio aqui, me lembro, aqui no Shopping Total, no nosso estúdio. O senhor veio primeiramente no estúdio da frente ainda, que hoje é o nosso estúdio auxiliar, ainda no tempo do Conversa de Bar. Eu lembro que o senhor chegou ainda e falou, tá, é conversa de bar, mas e aí, o bar cadê? Nós saímos do bar. Prefeito, estamos num lugar onde o senhor teve uma história também muito ligada, porque o senhor chegou primeira vez em Porto Alegre pela rodoviária, aqui nessa região do bairro Floresta. E eu gostaria de saber justamente como é que começa. Aqui perto do Marechal Floriano. O Marechal Floriano também aqui em frente, né? Como é que começa a sua história, prefeito? Comendador Coruja 315. Isso, aqui em frente, entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos. Como é que começa a sua história, prefeito, e o desejo de se tornar um personagem como o senhor é importante, um protagonista, não só aqui da capital, mas do nosso estado, do nosso país? Bom, primeiro, como é que eu cheguei aqui, né? Porque eu sou nascido de uma cidadezinha chamada Piracanjuba, sul de Goiás, quase divisa com Minas Gerais. Sou de uma família de agricultores e ali, né, até os meus 16, 17 anos, a minha vida foi cravada ali, né, na roça e depois na cidade. E se eu pudesse resumir, Fabiano, o seguinte, aquela juventude sem rebeldia é velhice sem futuro, né? Boa frase, boa frase. Então eu queria vencer na vida, sabe? Vencer na vida no sentido de estudar, ter uma profissão, sabe? E a cidade pequena tem as suas maravilhas, mas tem as suas limitações, né? Então eu fui influenciado pelo seu Jorge, um
um gaúcho que está hoje no outro plano, né? Tanto ele como a sua companheira, mas tem uma filha que mora lá ainda em Piracanjuba. Ele tinha 5 filhos, acho que era 3 filhas e 2 filhos, e ele era formado em técnico em laticínios, né? E trabalhava, não era no Leite Piracanjuba, acho que era Leite Leco na época, né? E como todo bom gaúcho, e eu dizia que eu queria sair, disse, tu tem que ir para o Rio Grande, porque lá isso, aquilo, tá, mas por que o senhor veio para cá? Mas eu vim para cá porque eu tive a oportunidade. Então, bom, então vou para lá buscar a oportunidade. E é bom, e O que é o acabei, destino, né? né, num primeiro momento, eu fui morar em João Pinheiro, Minas Gerais, que foi a primeira oportunidade que eu tive para sair de Piracanjuba, né? Então, a minha primeira paragem foi lá. Mas eu estava, né, vê que é essa coisa, né, tinha essa coisa, né, do ser humano, né, eu com os olhos fincados para o sul aqui. E eu vim chegar aqui no dia 16 de fevereiro de 78 com essa intenção. E aí comecei a minha vida aqui, vim pelo ônibus da Penha, procurei um lugar para morar, comecei na casa do estudante, né, trabalhei numa lancheria, depois fui trabalhar na Ceasa, depois fui trabalhar na casa do consultor, depois na Tubomac, na Marudim, na moto metalúrgica, e até chegar à advocacia em 88, né? E eu nasci na política, na esquina, na época ela foi batizada Esquina Democrática depois da redemocratização. A Esquina Democrática tomou esse nome depois de tantas lutas pela democracia que milhares de pessoas ali batizavam aquela esquina, que é a Borges com Andradas, né? Então, o meu batismo, meu nascimento na política, para hoje ser o prefeito da cidade que me acolheu, né? Portanto, o meu dever é devolver em dobro essa cidade que me acolheu. O meu batismo político está ali, né? Junto com o Pedro Simon, o Ulisses, com o Brizola e tantos outros líderes, que por ali o Teotônio, né? Que faziam aqui sempre Porto Alegre era um local indispensável para esses líderes lutar por democracia, porque aqui tinha gente, milhares de pessoas que, como eu, acreditavam e acreditam na democracia, não? Então, ali nasci na política. Aí disputei várias eleições, perdi várias eleições, né? Momentos, né? Sabe que sempre digo, a derrota às vezes ensina mais do que uma vitória, as vitórias às vezes ela encobre muitas falsidades, entendeu? Bom, e aí fui até chegar à vereança, né, 3 vezes vereador da cidade, e eu sempre fui um defensor de limitação de mandatos, né? Eu acho que mesmo que a lei assim não estabelece, eu me impus uma regra de, né, no máximo, ter 3 mandatos de vereadores. Então, eu já tinha anunciado que não seria candidato a vereador, numa construção me tornei vice-prefeito, porque não existe candidatura a vice-prefeito, existe candidatura a governador, presidente, prefeito, mas não a vice. Vice é uma construção, tá? E nessa construção me fez ser vice, né? E de 2013 a 2016 foi quando então eu disputei a eleição, né, para prefeito, não fui o vitorioso da eleição, voltei advogado de novo, né? E depois, 2 anos depois, me tornei deputado, e depois de deputado, então, concorri a prefeito em 2020, fui então para o segundo turno, fui eleito no segundo turno e agora prefeito reeleito, e, portanto, o último mandato, porque a nossa legislação ela estabelece o máximo de 2 mandatos para o executivo, né? Então, eu estou no segundo mandato portanto, não concorro mais a prefeito na próxima eleição. Prefeito, o senhor passa por um processo onde o mundo passou por um processo de tecnologia. O senhor Correto. começou aqui, quando chegou a Porto Alegre, não existia ainda telefone celular, a internet, então, nem se fala. Como é que foi se adaptar no campo político e Correto. estando muitas vezes na gestão, seja como vereador, deputado, como prefeito, se adaptar a essas novas Sim, tecnologias e principalmente enfrentar aquele julgamento às vezes obscuro, porque tem gente que acha que a internet hoje não é mais, já foi, não é um fórum anônimo, as pessoas elas serão identificadas pelo que elas colocam. Como é que é enfrentar isso, prefeito? Esse momento sim, onde a internet está aí e o senhor passa por um processo onde havia a relação pessoal, o senhor inclusive passa por uma eleição com pandemia, que a internet sim, foi fundamental. Como é que foi tudo sim. isso? Olha, Fabiano, eu acho que o mundo se reinventa desde que Roma é Roma, né? Talvez o momento mais disruptivo que o mundo vive é este agora, né? E eu fui um cara que sempre me adaptei, né, às mudanças que o mundo vai produzindo, né? Então, por exemplo, né, quando eu era vendedor,
eu me lembro disso, né? Era vendedor e ganhava comissão só se eu tirasse o pedido. O que você vendia, prefeito? Ferros, Ferros. madeira, Uhum. né? Conexões, enfim. Eu, naquela época, aluguei um BIP que era só os médicos usavam para que eu pudesse ter uma interação mais próxima Um com, BIP, com olha meus só. clientes. Tá? E eu, como gestor, né, eu sempre tenho como pauta de que a inovação ela tem um sentido de transformação social profundo. E hoje o gestor que não inova, seja ele um CEO da vida privada, seja ele um CEO da vida pública, seja ele um prefeito, um governador, enfim, se ele não tiver na sua pauta inovação, ele não entrega, porque a inovação, ela tem uma capacidade de melhorar os serviços, tu entendeu, de uma cidade, de um país, né? Por exemplo, né? Eu gosto de exemplo porque os exemplos as pessoas movem, né, com ele, né? Por exemplo, na minha geração, eu sou do cheque ao Pix, né? Tu Verdade. talvez também, talvez pegou É, cheque ainda, né? do Bamerindos, com 16 anos, Então meu tu primeiro imagina o talão. seguinte, então vai lá, então nós somos de uma geração que tu tinha o cheque, podia ser predatado ou não, É, hoje não, tu vai lá, né, pega o teu celular, passou no mercado, falou e pagou e está tudo certo, não? exato. Bom, mas, então, veja, então essa geração nossa, ela passou por transformações enormes. Então, eu sempre digo assim, a gestão pública, você imagina a quantidade de papéis que tinha na gestão pública. Tu imagina assim, ó, tu fazia, por exemplo, tu protocolava um projeto para fazer uma casa. Aí tu tinha que contratar um contador, um advogado, isso, aquilo, aquela papelada, e junta aquelas plantas e faz tudo. Hoje não, hoje tu entra lá no processo da prefeitura e faz tudo aquilo. Tu entendeu? Tudo aquilo que você levava tempo para fazer, tu leva pouco tempo para fazer e para ter uma resposta. Né? Antigamente, tu saiu quando era vendedor, por exemplo, quantas vezes eu dizia, mas onde é que fica aquela rua? Ah, aquela rua, tu vai aqui, tu passa lá, tu chega lá. Bom, o mundo que já inventou tantas startups da vida criou um Waze, mas não é só o Waze, tem Google Maps, tem tantas outras É, coisas, mas o Waze é um exemplo disso, que uma startup que nasceu lá em Israel e se transformou, e o cara vê até, inclusive ele teve aqui no, eu comprei o livro dele, na né? South Summit, né? Ele teve aqui. Então, veja, então hoje o cidadão, ele bota no Google, ele sabe onde é que está a casa, o número, a fotografia, tudo, o aplicativo que tira. Então, tudo isso facilitou muito a vida das pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que a rede social, no geral, e aqui está alguém que é profundo defensor da liberdade de expressão, ela tem uma lixarada danada. Tu tem que separar esse joio do trigo, não? E tu tem que conviver com isso, acho que, né? Mas ela te traz, né, coisas importantes, mas ela te traz também muita baboseira, não? É, Mas isso não era diferente na fofoca também, né? é verdade. A rede Aí social de era no hoje, muro, da janela. entendeu? Então esse mundo de hoje, você tem hoje, por exemplo, a Procema tem um convênio hoje com a Santa Casa que ela consegue detectar câncer com 5 anos de antecedência. Através da tecnologia, você imagina isso. A medicina hoje, a indústria da transformação, da inovação, ela é fabulosa no mundo inteiro, entendeu? Então, hoje, aqueles procedimentos que tu fazia e que tu tinha que, às vezes, ficar dias, você faz, senta hoje, cirurgias eletivas, que você faz de forma muito rápida. Então, esse mundo é o mundo que vem se constituindo, né? E não dá para enfrentar ele, tu tem que se adaptar a ele, né? E isso eu posso dizer como gestor que eu tenho sido, ao longo desses 4 anos e meio, talvez o maior inovador da prefeitura, porque a inovação ela passa primeiro por uma capacidade de você na tua cabeça, entendeu? Porque se tu diz o seguinte, o que tu escuta às vezes de pessoas, não, mas prefeito, é assim há 30 anos, era assim, meu filho, mas não é mais assim, não, Mudou. as coisas mudaram. Então, eu acho que é o mundo que nós estamos vivendo, com encantos, com desencantos, mas não tem outro caminho. Esse mundo disruptivo veio para ficar e nós temos que adaptar a ele. Não? É verdade. A tecnologia que chegou, como disse bem o prefeito falou muito bem. Tem a questão da adaptação e de saber separar como se fosse em casa o lixo daquilo que é reciclável, né, prefeito? Porque É realmente isso, é é bastante isso, complicado. é isso. Né? Mas, enfim, então, agora, volto a dizer, o ser humano nunca será substituído, né? Então você tem que adaptar também essas inovações
como é que você adapta para que o cidadão, o ser humano, seja a centralidade, o protagonismo, porque o ser humano é o ser humano, não? Agora, se você, entendeu? Se hoje a inteligência artificial te faz muitas coisas, como é que nós nos adaptamos, né? Então, veja, o mundo depois da pandemia é um mundo muito diferente. Muito diferente. Tem um punhado de gente hoje que prefere morar em lugares mais distantes, prefere ter uma vida mais calma, mesmo que ganhe menos, entendeu? Então, tem ainda os doentes, os acumuladores, que têm que acumular de qualquer jeito e depois, quando morre, não sei como é que vai ser essa briga, entendeu? Verdade. Então, o acumulador é uma doença, né? O cara quer acumular, 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 e nós todos conhecemos amigos nossos que são enlouquecidamente nisso, né? Que tem que ganhar dinheiro de qualquer jeito, e aí, mas e aí? Né? Agora, então, o mundo da pandemia fez muita gente repensar a sua vida também, né? Muitas dores, muitas perdas, e fez com que, né, muitos comportamentos mudassem também no campo e na cidade. Então, esse é o mundo que está aí e que ele vai continuar passando por transformações, não tem dúvida nenhuma. Nesse momento que nós estamos falando aqui, com certeza, em algum lugar do mundo, né, nos bilhões de seres humanos, há uma cocriação, né, que é fazer junto uma forma diferente de encontrar soluções para temas que estão aí de forma diferente e mais eficiente, porque isso é inovação, né? É tu pegar um problema e transformar esse problema numa solução. Exatamente. Isso é inovação, não? Se eu pudesse transformar numa maneira que as pessoas entendem. Não? É isso aí. Prefeito Sebastião Melo, protagonista RS desta semana aqui na Poa Streaming TV. Prefeito, nós temos um quadro aqui, é um quadro que ele é uma surpresa, o senhor não sabe esse quadro, mas é um quadro que revela as pessoas que são especiais e que conhecem ainda mais do que nós todos o protagonista RS dessa semana. A gente acompanha agora. Eu conheci Sebastião Melo em meados do ano passado, por ocasião da nossa formação de chapa candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Eu já o conhecia como prefeito da cidade, que tornou Porto Alegre uma cidade muito melhor comparado com anos anteriores. E eu depois conheci o Sebastião Melo pessoa. E foi ali que eu vi como ele é uma pessoa boa, generosa, muito atencioso, no sentido de tornar as coisas mais fáceis para todos. Ele me acolheu dentro da campanha, com ele eu aprendi muito, sigo aprendendo. Estar com o Sebastião Melo é uma escola de política, uma escola de gestão, é uma escola de vida, né? Ele tem mais de 40 anos de política, eu recém completei um ano, considerando a época da campanha. Então, é realmente um privilégio, Melo, conversar contigo, interagir em reuniões, estar sempre presente quando tu fala. É um curso rápido de política. Eu agradeço a tua generosidade, a tua paciência e a tua capacidade de agregar e somar nas relações que estão no teu entorno. Tu é realmente uma pessoa muito especial, muito para além do político. Tu é uma pessoa que eu admiro. Buenas, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o meu querido amigo Fabiano Brasil, esse grande jornalista, essa grande figura humana. Eu, como vereador de Porto Alegre, tive a honra de conceder o título de comendador de Porto Alegre a esse que é um dos melhores jornalistas de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Parabéns, Fabiano. Tamo junto. E falar do pai, para mim é muito fácil, né? Tenho a convicção que não só eu, como a Valéria, o João, o vô Lázaro, a avó Maria José e todos os seus irmãos têm muito orgulho da trajetória de trabalho e superação dele. Saiu lá de um berço humilde, na roça, lá em Piracanjuba, Goiás. Chegou com 2 malas de papelão e um sonho de construir uma vida melhor aqui na capital, de todos os gaúchos. Construiu a sua vida profissional, acadêmica e política. Como vereador, deputado estadual, presidente da Câmara de Vereadores, vice-prefeito e agora prefeito pela segunda vez. Então nós temos, como familiares, muito orgulho dessa história de trabalho e de superação de uma pessoa que, independente dos mandatos, porque os mandatos são transitórios, é sempre o mesmo Melo de sempre. Leal, parceiro, justo e vocacionado ao serviço público, como demonstrou ao longo da sua vida. Tá? Um grande beijo, pai, um grande abraço, Fabiano, e um bom programa a todos vocês. E tamo junto! É com muita alegria e amor no coração que eu me refiro ao meu irmão Sebastião Melo. Sem dúvidas, é um exemplo de superação e determinação para toda a nossa família. Saiba, meu irmão, que mesmo distantes, nós torcemos muito por você, acompanhamos cada um de seus passos
E sei que você já fez muito, muito por Porto Alegre. E eu sei que vai fazer muito mais ainda. Tá? Saudades de todos. Te amamos. Um grande abraço, meu irmão. Falar do Melo e falar do meu companheiro de vida há mais de 3 décadas, do pai do João Arthur e do Pablo, do amor da minha vida, daquele homem que eu amo muito, tenho imenso carinho, uma admiração enorme, respeito e, acima de tudo, gratidão a Deus por tê-lo do lado da gente. O Melo cuida da família, apesar da correria, faz sempre uma comidinha gostosa. Quando a gente tem um tempo, a gente consegue caminhar e aí dá para conversar um pouco mais. Então, gente, em poucas palavras é isso. O amor que eu tenho por esse homem que cuida tão bem da nossa cidade, apaixonado pela Porto Alegre, e que eu sei que ele dá o melhor dele a cada dia, tanto como gestor público, como pai de família e companheiro. Ó, Melito, então essa mensagem é com muito amor. Eu fico emocionada em falar de você, porque nós temos, assim, cada um de nós tem um temperamento forte, né? Nós temos algumas divergências, mas a gente sempre teve, acima de tudo, o respeito e a certeza de que a gente quer estar sempre junto. Te amo muito. É Olha aí, que prefeito. maravilha. Uma homenagem para o senhor, com as pessoas que são da Maravilha. sua família, a Maravilha. vice-prefeita Betina Vorm. E faltou alguém aí, não faltou, prefeito? Faltou o João Arthur. João. O Arthur mandou também uma mensagem para a gente, mas ele disse o seguinte: para a ligação que ele tem com o senhor, para a questão literária, ele preferiu escrever. E ele mandou o seguinte: o pessoal vai colocar na tela para o senhor as palavras do João Arthur. Meu pai sempre foi para mim mais do que uma referência paterna, foi e continua sendo um norte. Um homem que na vida pública construiu pontes onde muitos viam apenas muros, e que na vida privada me ensinou que caráter, respeito e dignidade não são conceitos abstratos, mas escolhas diárias. Cresci aprendendo com ele que a política verdadeira não é palco de vaidades, mas um espaço de serviço, como dizia Antônio Gramsci, com uma breve citação: instruí-vos porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência, agitai-vos porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo, organizai-vos porque teremos necessidade de toda a vossa força. Essa visão de mundo que une razão, paixão e compromisso foi transmitida a mim não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo. Tenho orgulho imenso de dizer que meu pai é daqueles homens raros que conseguem unir firmeza e humanidade, coragem e sensibilidade. No comando de uma cidade tão complexa e grandiosa como Porto Alegre, mostrou que governar é, antes de tudo, cuidar. E cuidar é amar, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Pai, tu sempre me ensinou que não se mede um homem pelo que ele conquista apenas para si, mas pelo que ele deixa de legado para os outros. E se hoje eu sigo tentando ser um homem íntegro, consciente e responsável, é porque tive o privilégio de aprender contigo que a grandeza está em servir e que a verdadeira vitória não está nas glórias pessoais, mas no impacto coletivo. És meu exemplo de liderança, mas acima de tudo, és meu exemplo de humanidade. Tenho respeito profundo pela tua história, gratidão imensa pelo teu amor e orgulho sem medidas por ter seu filho, por ser teu filho. Como disse José Martí, a melhor maneira de dizer é fazer. Tu disseste e fizeste, isso me guia para sempre. Te amo. Palavras do João Arthur Melo, seu outro filho que não pôde enviar o vídeo, mas fez questão de enviar em texto para o senhor. Vou encaminhar no WhatsApp para o senhor guardar também essa mensagem. Parabéns, prefeito, pela essa história e por esse carinho todo que o senhor recebeu aqui. Obrigado pela família, começando pela minha irmã, que é a mais... é a sexta dos 7. O último é o Gilmar. Sobramos 3 agora. Eu, ela e o Gilmar, porque os outros nos deixaram. Tive 3 irmãos que foram muito novos. Todos os 3 morreram por acidente de trânsito e o meu irmão mais novo agora foi há pouco tempo, né? Mas a minha mãezinha está lá, o meu pai foi também. O João é nosso primeiro filho, né? A Maria Angélica também já foi. E o João Arthur é o nosso filhão aí, meu e da Valéria, esse guri maravilhoso que hoje é um pequeno empreendedor que levanta 4h30 da manhã, vendendo ovos, trabalhando seu carrinho ali, que é uma Fiorino, né? Vendendo em padaria, vendendo em mercado, enfim, né? Me orgulha muito porque isso me mostra o seguinte, que a superação, a vontade de vencer, ela tem que estar presente, então o João é um belíssimo exemplo disso. Bom,
E a Valéria, eu conheci ela em 92, né? Eu estou aqui desde 78 e nós estamos juntos há 33 anos. É uma companheira de vida espetacular, uma companheira dedicada, uma primeira voluntária que tem feito um trabalho muito legal para a cidade, né? Verdade. E a Betina, ela foi profundamente verdadeira. Eu conheci ela na reta final da composição, especialmente quase ali na convenção, que era julho, né, de 2024, naquela eleição já depois das enchentes, e tem sido uma boa parceira de gestão, né? Eu sempre digo, olha, Betina, serviço, você tem uma oportunidade também de conhecer a máquina pública, ajudar a governar. Eu acho que uma cidade sempre vai bem quando os dirigentes se entendem, né? Nós já tivemos aqui brigas de governador, de vice, você sabe o que deu, né? Então, acho que isso é muito importante, essa harmonia de um gestor, né? De um prefeito, de uma vice. Então, estamos trabalhando junto para melhorar a vida da cidade. Então, eu estou vendo que o tempo ali está terminando. Pode estourar um pouquinho, não esquenta a cabeça. Não, mas prefeito, vamos cumprir o horário. Para dizer o seguinte, a vida só tem sentido, né, Fabiano, quando ela é comunitária, né? Eu poderia não ter mandato, que o meu comportamento não seria diferente. Eu sempre fui, antes de ser prefeito, um voluntário da cidade, várias causas. Não deixarei de ser depois que for prefeito para dizer, não, eu agora cumpri mesmo. Não, eu vou dar a contribuição, claro, com os limites de quem foi prefeito e sabendo ser ex-prefeito, né? Eu acho que isso também é um requisito fundamental. Mas não vou deixar de contribuir com a minha cidade de jeito nenhum. Aliás, penso até que talvez possa ser prefeito de uma praça, talvez, projeto que eu tanto estimulei É um dos seus grandes, né, além desses anos como prefeito. menino, né? dos olhos do senhor. Né? E dizer que, com toda certeza, né, você ser o dirigente da sua cidade máximo, porque a vida acontece nas cidades, né? Então, o ente federado, Estado, União, eles são entes muito distantes da vida da população, né? Então, quando eu botar o pé ali, com certeza eu vou encontrar alguém que ela vai falar a rua dela, ela vai falar de um problema que ela teve ou de uma solução que ela quer trazer. Exato. Isso é a vida de um prefeito, né? Ele cuida de vida real das pessoas. E, aliás, acho que uma coisa que tem me incomodado muito no Brasil é cuidar demais de ideologia e cuidar menos de vida real, porque é essa que faz a diferença na vida das pessoas e de um gestor, né? Então, com muita alegria estar aqui. Dizem os chineses que devem falar pouco de si, muitas pessoas e nada de si, mas acabei sendo provocado aqui numa biografia para contar um pouco da história, então fica aqui registrado para a história de que eu sou um porto-alegrense de quatro costados, ou seja, eu adotei essa cidade, ela me adotou e tenho procurado devolver em dobro o que ela me deu de oportunidade, e assim vou me portar. A minha vida política foi calcada em dois pilares, escuta e humildade. Escutar muito, ter humildade e ter coragem de enfrentar temas difíceis, porque gestor também que não enfrenta temas difíceis não faz transformações que o mundo precisa nesse momento tão disruptivo. Então, você precisa ter humildade e coragem para poder fazer transformações. E escutar é diferente de ouvir, né, prefeito? O senhor escuta, isso é muito importante. Escutar verdadeiramente, porque sempre uma escuta vai dizer, olha, mas a gente aprende muito mais do que ensina, muito mais. Eu aprendo mais, tu aprende mais do que ensina. Tu pode, com certeza, transmitir os seus conhecimentos, mas eu aprendo a cada dia nos meus 67 anos. Prefeito, o nosso diretor, o Tavson Esteves, me avisou aqui no ponto que eu posso estourar um pouquinho. Pode até colocar ali para que a gente possa monitorar o tempo, Tavi, para três questões que eu ainda tenho para o senhor, rapidamente. Primeiro, a questão da nossa usina do gasômetro, eu acho muito interessante, eu sempre cito isso nos programas que apresento, seja aqui na Bandeirantes, que o senhor não gosta de inaugurar obras, o senhor entrega as obras. E no gasômetro não foi diferente, entretanto, houve um problema ali quando se tratava da questão da parceria que estaria fazendo a gestão. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, também sobre o início da nossa Semana Farroupilha, hoje dia 7 de setembro. Correto. E depois eu tenho uma última pergunta para o senhor rapidinho responder ali no bate-papo. Respondo rapidinho, deixa eu dizer assim. A usina do gasômetro ela foi uma usina de carvão e óleo de 28 a 74. E, na década de 80, ela se transformou num bem cultural da cidade pelo grande movimento que a cidade fez. E ela tem uma cessão de uso para o município desde esta época, nós estamos falando de mais de 50 anos, né?
E de lá para cá, ela vem funcionando, teve reforma, mas a maior reforma que ela sofreu foi agora, são 23, 24 milhões, tornou bonita, moderna, e são 12 mil metros quadrados de área construída. Bom, a intenção ali é manter ela 100% pública, ou seja, com visitação aberta para todo mundo, com espaços garantidos para o mundo cultural, mais de 100 espaços por ano, né? Mas a gente pretende também transformar ali num espaço que possa ter 3 cafeterias, que possa ter coworking e tantos outros, mas o nosso terraço talvez um restaurante. Você tem ali dificuldade de segurança, que tem que ter muita segurança, senão você não protege o patrimônio, o cuidado com os banheiros, para dar suporte à sua finalidade, que é ser cultural, Exato. ser um centro cultural. Tá? De ponto turístico, né, prefeito? O jeito que nós, de governar, a gente chegou à conclusão que era melhor tu botar um dinheiro público, ou seja, fazer uma PPP vitaminada com dinheiro privado e público e deixar que um privado fosse o gestor. Exato. Porque ele tem essa capacidade de ser mais moderno na gestão. Bom, e para nossa surpresa, quando uma véspera dessa PPP, que foi, né, gastamos dinheiro com isso, investimos tudo, veio uma decisão judicial dizendo: oh, vocês não podem fazer isso porque o prédio não está titulado no nome da prefeitura. Bom, me desculpe, isso é uma filigrana. Isso passou pelo tribunal, passou pela procuradoria. Eu não estou vendendo a usina do gasômetro, eu não estou tirando o tombamento dela, eu estou permitindo, como gestor, de que tenha uma gestão mais moderna. Bom, só tem um caminho. Porque é dinheiro público que deixa de estar ali também. Né, só tem um caminho. Eu vou continuar insistindo nesse diálogo de duas uma. Ou o governo sensibiliza, olha, realmente proceda dessa forma, e aí vou reabrir a usina, senão ela vai ficar fechada por determinação do governo. Está fechada hoje. E pode ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Mas essa conta não é da prefeitura, porque quem fechou a usina do gasômetro foi o governo federal. Não? E movimentos de resquícios eleitorais que eu acho que não deveria existir. Eu acho que quem ganha eleição tem que governar, quem perde tem que disputar outra eleição. Né? Em querendo, né? Não querendo, não disputa mais. Então, agora, é uma contradição tão grande que agora, há 3 dias atrás, na semana passada, esteve aqui com pompa o ministro Alexandre Padilha para lançar uma PPP do Hospital do Fêmea, que é um grande hospital de materno-infantil liderado pelo governo federal, mas com grande pompa dizendo que é o melhor caminho para o Brasil resolver a falta de dinheiro público é ter PPP. Então, a mesma cidade, o governo federal disse que é uma PPP, e é a mesma cidade que o governo federal disse que não, ser feita pelo MEL não pode. Então tem uma contradição enorme, mas eu sou um governante equilibrado. Eu não vou partir para a pancadaria, não vou talvez, né, fazer acusações, não. Eu vou buscar o diálogo como sempre busquei, porque desde 2021 eu tenho manifestações reiteradas, verbais, e por isso que estou dizendo, esse bem é inservível para o governo da União. E só falta uma questão burocrática para passar para vocês. Então, eu espero que materialize. Bom, se não fizer isso, deposite os 24 milhões na conta da prefeitura e eu vou entregar a usina do gasômetro para que ela seja um espaço cultural gerenciado pelo governo federal. Então, quem sabe ele possa fazer melhor do que a gente. Se ele acha que o governo federal que está em Brasília possa ser melhor gerente da usina do gasômetro do que a prefeitura, ela que apresenta um propósito, então, diz, olha, nós vamos gerir, vamos botar aqui milhões, vamos fazer concurso público, porque toda a discussão disso é essa. Não, você tem que fazer concurso de porteiro, concurso para cuidar disso, daquilo, e tem que botar lá 50 pessoas, concursada, bom, aí vale. Agora, quando é para fazer saúde, aí pode fazer PPP. Então, tem uma contradição. Quanto à Semana Farroupilha, ela já não é mais Semana Farroupilha, é mês Farroupilha. Ampliamos um pouquinho. O mês Farroupilha começou já há uma semana atrás. Exato. Hoje é dia 7, começou na segunda passada, quando se abriu os portões, uma fumaceira bonita, uma nuvem de fumaça. Cheiro de churrasco. Capital mundial do churrasco. E está muito legal ali, tem muitas atrações, muitos shows, tem a ciranda escolar, tem o turismo de galpão, ou seja, tem muita coisa boa. E ainda tem todo esse período aí do dia 7, que é a partir de hoje a chama crioula lá instalada, leva-se até o dia 20, que finaliza assim, o acampamento encerra dia 21. Então, bem-vindos ao acampamento Farroupilha, o mais belo, o mais bonito do Rio Grande do Brasil, que é o do Harmonia. É verdade. E, prefeito, parabenizar, porque ficou muito bacana o nosso Parque da Harmonia, junto à parceria público-privada.
ficou muito legal, Ali seguro. outro exemplo, né? Outro exemplo de sucesso, né? Exemplo, né? Eu sou totalmente a favor da parceria público-privada e falo isso também em todos os Imagina, espaços. estaria barreado lá até hoje, É. lagado tudo. Hoje não, tu tem lá, e agora uma cervejaria instalou lá muito bonita agora também, está um sucesso, outros comércios, quer dizer, que vão ficar permanentemente. Né? Exato, isso que é o mais legal. Prefeito Sebastião Melo, protagonista RS desta semana. Prefeito, o que é ser um protagonista? O ser protagonista é você trabalhar para melhorar a vida da cidade e das pessoas, se eu pudesse resumir, né? É você ter propósito de vida, né? É você liderar processos, né? No caso do gestor, que olhe para todos, mas especialmente olhe para os que mais precisam. Eu sou um governante que eu não governo para uma classe social. Todos os seres humanos me merecem muito respeito. E, aliás, uma coisa odiosa que eu acho é tentar fazer divisão de classes. Nós somos muitas etnias, muitas classes sociais, mas um só povo. E é assim que eu, como governante, encaro todo dia a dia. Agora, o Brasil tem muitos desafios, mas ser protagonista de fazer uma mudança na educação, de terminar esses próximos anos que tem, zerando a fila da educação, melhorando a qualidade da educação e cuidando muito especialmente de gerar oportunidade nas periferias, eu diria que, para mim, é o que mais me entusiasma todo dia, porque esses dois temas, eles farão, né, um Brasil melhor. Porque o serviço que nós consumimos aqui, onde nós estamos, ele precisa chegar na periferia. E isso não é a realidade do Brasil de hoje. Milhares de pessoas não têm suas casas regularizadas, ou moram em áreas ribeirinhas, áreas de risco. Veja, nós passamos por uma enchente e nós sabemos muito bem disso. Essas pessoas, o normal na cidade é você construir uma cidade, a infraestrutura, o serviço da cidade, e depois você acolher as pessoas. Mas no Brasil não foi assim, na América Latina não foi assim. Então, esses desafios de cidade estão postos, né? E como é que você enfrenta aquilo que em 60 anos foi se constituindo dessa forma? Porque esse passivo social, ele vem da década de 60. Especialmente as grandes mudanças para o mundo urbano, é 50, é 60, é 70 e 80. E depois um pouquinho mais. Hoje, 86% da população vive nas cidades. Então, tu tem dezenas de cidades dentro da cidade. Então, você tem que ter muita clareza e atitude disso enquanto gestor. Porque, para um pai de classe média, ele vai procurar uma creche e vai encontrar, e vai poder pagar e, com dignidade, dar um acolhimento para o seu filho. Para uma mãe de baixa renda, para um pai de baixa renda, só tem um caminho. Ou a prefeitura faz, ou ele nunca terá. Então, essa equidade, que é a igualdade, você começar, né? O ser humano sempre vai ser desigual numa corrida. Se eu e tu sairmos caminhando aqui para o gasômetro, com certeza, e mais 200, um vai chegar em primeiro, outro vai chegar em segundo, outro vai chegar em terceiro. Assim é a vida. Agora, a oportunidade, ela deve ser dada igual. Ou seja, dignidade, saúde, educação, para que o ser humano tenha oportunidades, porque a vida é isso, é uma busca de formação para ter oportunidade. Ou seja, a educação é preparar a pessoa para a vida, né? Então, esse é um desafio do Brasil. Eu digo que se o Brasil pode mudar, não dá para dar tempo, mas fundamentalmente ele muda se ele mudar a qualidade da educação e gerar oportunidades. Prefeito Sebastião Melo, uma honra recebê-lo no nosso programa. Parabéns pela sua história, parabéns pelos depoimentos e por ser um protagonista do nosso estado e do nosso país, sem dúvida alguma, e fazendo parte do nosso projeto. Eu queria fazer um registro final aqui. Por favor. O Pablo foi vereador, acho que foi muito injustiçado nesse processo que ele acabou não tendo. Depois de muita luta, teve o seu mandato e acabou não levando o seu mandato. Então, a minha solidariedade, Pablo, a ti. Sei que muito dessa conta que está pagando é por ser filho do prefeito Melo, mas tenha em mim o carinho, o respeito e sei do seu caráter como nós te criamos. Querido amigo, o vereador Pablo Melo. Prefeito, só para fechar aqui e descontrair, quantos quilômetros o senhor anda por semana, o senhor sabe? Não? O senhor caminha um pouquinho, né? Não, bom, se eu somar carro com caminhada, com esteira, com pilates, aí tem que fazer um somatório da semana. É verdade. Vai longe, né, prefeito? Vai longe. Dá umas voltas ao mundo aí. Não, porque olha, se olhar a quilometragem do meu carro durante o mês, olha, ela... porque eu rodo muito pela cidade, né? E quando posso caminhar, caminho. Quando não posso, vou para a esteira. Quando não tem esteira, vou no pilates. E aí vai indo, né? E às vezes são as prefeituras mais comunidades, então...
Mas é isso, com felicidade, com alegria, né? E também, eu sei que o senhor frequenta o lugar que eu também frequento, que é a nossa sauna Porto Alegre, do nosso Michalski lá, né? Que lá é maravilhoso também para dar uma descansada no momento que dá, né, prefeito? Quando posso, vou. É, Em horários às vezes difíceis, está fechando, passo né? por lá, É, estende um pouquinho, não? o senhor poder dar uma. Não, Que todos nós precisamos. tomar um banho e sair de cara nova. É Né? verdade. Abraço, prefeito, mais uma vez. Saúde e Satisfação. paz, né? Parabéns Um pela abraço. história. Prefeito Sebastião Melo, mas fundamentalmente Sebastião Melo, esteve aqui conosco, o homem, a figura pública, que é um dos protagonistas, sem dúvida nenhuma, da nossa história e que está aqui no nosso Protagonistas RS. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, muito obrigado também ao Shopping Total, presente a todo momento, nossa casa aqui no Shopping Total, e em breve com novidades, bem em breve teremos novidades. O prefeito Sebastião Melo já deu um spoiler aqui, você vai ficar sabendo em breve. Muito obrigado também a 7200 Home 7200, também ampliando lá na Ipiranga 7200, agradecendo também a Zenha Colchões e Sofás pelo apoio, pelo carinho, pela parceria lá com a Priscila. Muito obrigado, tamo junto Baitinga, acesse lá o maior People Place da América Latina, tamo junto Baitinga, Academia Treinar na Mariante 438, Asiano, o melhor restaurante asiático do Brasil, Kia Sun Motors na Ipiranga 8113, tudo lá com o senhor Jefferson Furstenau, também protagonista RS. Na próxima semana tem mais Protagonista RS inédito. Você assiste a gente a qualquer momento em todas as plataformas digitais, também no nosso aplicativo próprio e também fica ligado na programação que vem a seguir aqui dentro da Apoio Streaming TV. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Fique com Deus. Tchau.